Dizem que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Algumas substâncias podem fazer bem ou mal ao organismo, a depender da forma que ela é usada. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre o uso medicinal da cannabis, popularmente conhecida como maconha. Maconha é como é popularmente conhecida a planta do gênero cannabis. Existem várias variedades, ela se divide em 3 espécies distintas, mas vários autores preferem chamá-la de cannabis sativa. O uso de um componente chamado canabidiol, CBD, tem se mostrado eficazes no tratamento de doenças. E é sobre este assunto que nós vamos conversar aqui hoje no programa Ponto de Vista. E eu recebo com muito prazer o Dr. Andrade. Ele é professor, doutor neurologista da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e presidente da Fundação de Neurologia e Neurocirurgia. Muito bem-vindo, doutor. É sempre um prazer estarmos aqui reunidos para falar de um tema tão polêmico como esse, apesar do seu conhecimento milenar. Então, eu falar da maconha, vamos conversar com o povo entende mais diretamente, que é esse o objetivo nosso, é cada vez mais popularizar esse conhecimento e dentro da popularização do conhecimento, mostrar os benefícios do uso medicinal da substância da CDB e do THC. Perfeito. E também aqui com a gente a deputada Fabiola Mansur, que vocês já conhecem de vários outros programas, e mais uma vez aqui conosco, que é médica oftalmologista, deputada estadual no seu 2º mandato, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviços Públicos aqui da Assembleia Legislativa da Bahia e membro titular da Comissão de Saúde também aqui da casa. Muito bem-vinda, deputada. Olha, um prazer enorme estar aqui, Michele, mais uma vez nesse importante programa Ponto de Vista que a TV Alba faz para esclarecer a população sobre os diversos tópicos que são debatidos aqui na casa. A gente precisa dar luz, dar conhecimento ao povo que assiste o Ponto de Vista aqui hoje, Michele. Exatamente. Gente, olha só, a cannabis nas diferentes variedades vem sendo aplicada para fins medicinais há milhares de anos. Indicações do uso da planta na China datam de 2700 a.C. para o tratamento de diversas condições médicas, como constipação intestinal, dores, malária, expectoração, epilepsia, tuberculose, entre outras. No início do século XX, extratos de cannabis eram comercializados na Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos para o tratamento de desordens mentais, especialmente como hipnóticos e sedativos. Deputada, no Brasil ainda tem esse, como a senhora bem falou, esse preconceito no uso da maconha para fins medicinais. Você acha que esse preconceito todo parte do quê? Da falta de conhecimento que se tem sobre o assunto? Olha, eu acho que a desinformação e o preconceito a respeito do fato de ser maconha. Mas só que a maconha, como você muito bem disse, ela tem componentes. E tem componentes sem efeito psicoativo. E é uma dosagem que surta efeito. Então, nós precisamos fazer com que, na população, também no nosso sistema judiciário, que muitas vezes não compreende, porque, veja, o uso da maconha para fim recreativo é ilegal, ponto. Não estamos aqui defendendo nem fazendo apologia desse seu uso. A legalização. Exatamente. O que nós queremos é que dar acesso de forma gratuita pelo SUS a canabidiol, que hoje a medicina baseada em canabidiol, baseada na maconha, é uma realidade no mundo com resultados eficazes. O que nós queremos é falar sobre isso sem preconceito, ajudando associações, famílias. Já estamos falando de famílias que sofrem. Nós temos, para acesso a medicações, uma labuta onerosa, burocrática. E imagine que a primeira família que tentou importar a maconha, quando ainda não era uma realidade, a família Fischer, que tinha a sua filha com muitas crises de epilepsia, foi atacada, essa família foi atacada, ela foi acusada de fazer apologia. Isso não pode acontecer. As pessoas têm que ter solidariedade para se sentir na pele do outro e aliviar esse sofrimento. Então, o que a gente quer é que o uso de canabidiol medicinal possa ser um tema falado sem tabus,
Lógico que todo mundo que usa tem uma receita médica, tem um laudo médico, não é uma coisa feita sem isso, sem relatórios, sem avaliação por neurologistas, que o professor Andrade vai falar. Então isso é o diferencial. E reconhecer que tem artigos científicos em vários países. Isso é uma realidade em vários países. E por que não no Brasil? Aconteceu no Brasil. Exatamente. E por que não na Bahia, chamando à luz? Nós temos o caso da Paraíba, um estado que conseguiu, sob liminar, conseguiu produzir, a partir de sementes de cannabis sativa, produzir óleo de cânhamo e distribuir para os seus pacientes. Se não é ainda uma realidade na Bahia, ainda que nós tenhamos um defensor público em Porto Seguro que ganhou uma ação exatamente permitindo uma família a produção. O que a gente quer é que a gente possa dialogar, quebrar tabus, desburocratizar, dar acesso, importar de forma legal, mas aí é custoso para a maioria dos pacientes, e se não, conseguir um convênio com a academia para que a gente possa produzir, mas sobretudo a dose certa, com controle de qualidade e aliviar esse sofrimento. É isso que é preciso que as pessoas entendam. Não é apologia à maconha recreativa, é uma realidade. Trazer luz para uso medicinal de maconha ou canabidiol para doenças que não têm, muitas vezes, nas medicações convencionais, um tratamento adequado. E para terminar, só para a gente dizer que é claro que não é para usar para tudo, né? Existem algumas coisas, epilepsia está bem estudado, né? Isso, autismo, começa muitos trabalhos, sobretudo em Israel, e você tem pacientes de câncer, pacientes com depressão profunda, isso tudo depende também dos médicos e se informarem ainda mais sobre isso, para poder ter a segurança da prescrição, porque isso também é importante, a insegurança da novidade do canabidiol medicinal. Perfeito. Doutor Andrade, para que as pessoas entendam um pouco melhor, qual é a diferença entre o uso recreativo da maconha e o uso para fim medicinal e como é que isso acontece no organismo da pessoa? Olha, normalmente, para indicação, nós devemos verificar o seguinte, que a maconha sativa, a cannabis sativa, daí que se encontra em plantios pelos terrenos todo o Brasil, você vê uma planta em torno de 1,5 metro a 2 metros de altura. E a geneticamente modificada, ela tem uma altura de 60 a 70 centímetros. Então é daí que vai se fazer. E nós estamos falando, tem que lembrar bem a população e as autoridades de um modo geral, que nós estamos falando de um remédio, entendeu? Nós estamos falando de uma medicação. Agora nós temos que quebrar esses tabus, quebrar esses grilhões e colocar isso interessante, porque nós já temos o órgão regulador brasileiro, que é a Anvisa, que já liberou, porém o nosso poder aquisitivo é mínimo, você não pode sustentar um paciente com esclerose múltipla, com epilepsia, com doença de Parkinson, ou com pacientes que usam medicações pesadas contra a AIDS, quer dizer, tem uma ação importante, depois nós vamos falar o interessante da ação anti-inflamatória nessas coisas todas que existem e melhora a imunidade desses indivíduos. Então, na verdade, nós estamos falando de um remédio. Então, tem que se quebrar esse mito e produzir, por que não produzir, cada estado ter o seu laboratório indoor. Laboratório indoor significa que no espaço de 90 metros quadrados você possa sustentar ou manter em torno de 150 a 300 pacientes por mês. Então, é um custo bom, um custo barato. Ou seja, quando eu falo um custo barato, é em torno de 150 a 200 reais, 100 ml da substância, para você manter o indivíduo durante um mês. Quando isso, se você importar, fica em torno de 400 a 500 dólares por mês. Então, veja a disparidade. Então, só precisa um pouco de boa vontade, ou seja, de vontade de governo, para que essa coisa se concretize. E porque nós estamos aqui nessa batalha há muito tempo, não pense que eu sou esse indivíduo que batalha a vida inteira por tratamento de doentes, principalmente grupos, e hoje nós temos uma fundação de neurologia, que lá nós temos aos sábados um atendimento de 300 consultas gratuita. Não é nem SUS, é gratuito. E as pessoas são bem atendidas, nós temos 2 ambulatórios de epilepsia. Nesses ambulatórios
tem quase 10 mil pacientes inscritos. Esses indivíduos, preste atenção, isso que é importante, não tem direito a um salário mínimo. Um ou outro tem direito a tal a Bolsa Família. Então preste atenção que nós estamos falando de coisa séria. E se você, sempre eu disse, como eu disse, a desembargadora que está dando a liberação, nós estamos solicitando a liberação do laboratório pela Associação de Cannabis da Bahia. Um dado interessante, eu disse, você só vai saber o que é uma doença neurológica no dia que você tiver um doente dentro da sua casa. No dia que você tiver uma paciente, que como nós tivemos um caso recentemente, quer dizer, tem vários, mas essa concluiu o tratamento, que tinha 30 crises convulsivas por dia. Você sabe o que é isso? E com 4 dias após, o paciente não tinha mais nenhuma crise. Usando além da doses... epilepsia, para quais outras doenças são indicados o uso? Você tem utilização na doença de Parkinson. Você tem um uso na dor crônica. Na dor crônica ele tem uma ação importante, porque da qualidade de remédio, você tem uma coisa cientificamente que são os receptores. E o derivado da maconha, o óleo, você tem uma coisa na recepção. Você tem 2 tipos, 1 e 2, do CDB 1 e 2, que um tem a direção para o sistema nervoso e o outro tem a direção para o fator imunológico e o fator inflamatório do homem. Você só envelhece e só morre por causa da situação da inflamação. Então, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de coisa científica, de coisa bem estudada. Hoje, a pole position dessa situação toda é a Holanda e a Alemanha, são países internos. E você percebe bem que nos Estados Unidos, dos 50 países da federação, 35 mais ou menos já está liberado, sem muito protocolo. E hoje você percebe o seguinte, dentro do Brasil tem essa dificuldade. Por quê? A pergunta é essa. Nós estamos aqui na Casa Legislativa, estamos aqui com a deputada que tivemos a honra e o prazer de estar lá no dia 9 de abril, debatendo, o nosso espaço aberto começou às 9 e terminou à tarde, com 3 horas. Então, para você ver o interesse fechado com o paciente, com o pai, com familiares, com toda a imprensa, tudo isso movimentando essa coisa. E por que um secretário de governo não pega isso? Isso é uma coisa mínima. Você vai fazer um investimento pequeno. Então a gente sabe que tem que quebrar isso aí. Então, na verdade, quebrar o preconceito. E nós estamos falando de medicina, nós estamos falando de remédio. O CDB e o THC são remédios, entendeu? Não é droga. Todos esses pacientes, atualmente eu já ultrapassei nesse mês, subiu um pouco mais, foi para 112 pacientes tomando, que já usando a substância. Você percebe uma coisa, a maior aderência, o tratamento, todo uniformizado. Você tem no paciente de Parkinson, você tem na esclerose múltipla, ou seja, você tem na dor crônica. Em todas essas doenças, você tem uma aplicação do efeito positivo. Maravilha, a gente vai continuar conversando sobre isso. É um rápido intervalo, não saia daí, aqui é Ponto de Vista. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre a liberação da maconha para uso medicinal. Gente, em 2017, mais especificamente em maio de 2017, a cannabis sativa foi incluída pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na relação de plantas medicinais. Assim, a agência autorizou o uso medicinal do canabidiol por importação para casos específicos, porém exigindo-se prescrição, laudos médicos e termos de responsabilidade. Ficou assim liberado o chamado uso compassivo, caracterizado pela prescrição de uma substância destinada a pacientes com doenças graves e sem alternativa de tratamento com produtos já registrados. Deputada, você considera isso um avanço, porém tímido ainda no que precisa ser feito? Não, com certeza, sem dúvida é um avanço, que é o reconhecimento da nossa agência de vigilância sanitária, a possibilidade de importação. É o reconhecimento da validade científica do canabidiol medicinal enquanto remédio
para tratar, e veja, o uso compassivo é que ele usa aqueles casos difíceis, casos refratários, que não estão respondendo aos medicamentos convencionais. Por que que é insuficiente? Como já foi dito aqui, importar o canabidiol medicinal pode custar até R$2.000 por mês para cada paciente. E um paciente, na grande maioria das vezes, as suas famílias não têm recursos, mal ganham, a sua maioria ganha um salário mínimo para toda a sua família. Então não há possibilidade de você ter os pacientes de baixa renda, a possibilidade de importar. Então o que nós vimos com esse avanço da Anvisa foi que as famílias de classe média alta têm acesso a essa nova forma de se tratar algumas patologias. Mas as famílias de maior vulnerabilidade social ficam impedidas porque não conseguem, do ponto de vista financeiro, por ser oneroso, conseguir importar. E uma outra coisa, ainda existe uma outra burocracia, porque primeiro essas famílias têm que ter acesso a neurologistas, ao relatório. Esse relatório precisa ser individualizado, mandado pela Anvisa, que emite uma série de protocolos para se conseguir, que muitas vezes as famílias desistem. Por isso foram criadas várias associações. Quero aqui ressaltar a existência da associação chamada CANAB, é a primeira associação na Bahia de familiares de pacientes pelo uso medicinal do canabidiol, presidida por Leandro Stelentano, que teve aqui. Ele próprio tenta dar assessoria jurídica para algumas famílias importarem, e foi aí também que nós vimos a necessidade de fazer outras frentes. Ou seja, ou o Estado, cada um no Estado do Brasil, fazer mecanismos para acesso pelo SUS à importação, ou, como já foi dito aqui, em convênio com a universidade, de forma regulamentada, mas de forma que esse convênio com as secretarias de saúde, com a universidade, com as associações, se possa produzir cannabis sativa a partir de sementes feitas para isso, modificadas geneticamente, e que ao produzir aqui barateie o custo e a gente possa, então, que a CESAB possa fornecer. Essa associação, ela esteve aqui na audiência pública e está tentando sensibilizar o judiciário. Veja que o judiciário também precisa quebrar esse tabu, porque nós enfrentamos o preconceito para dizer, não, é maconha, mas não é canabidiol, um derivado que não tem efeito psicoativo, não é igual a maconha, é um remédio. E esse remédio pode ser importado. O Conselho Federal de Medicina também teve uma resolução aprovando nos casos de epilepsia. Então, é importante a gente dizer isso, é um grande avanço, mas mais avanço seria maior acesso a consultas, e a possibilidade da gente produzir aqui de forma controlada, regulamentada, legalizada, para que a gente possa dar acesso e diminuir o sofrimento. Paraíba já faz isso, me parece que Piauí está começando a fazer isso, e nós já tivemos aqui na nossa audiência a presença da universidade querendo debater isso como novos medicamentos, e é isso que a gente está aqui, essa aliança, eu tenho certeza que vai conseguir isso também para a Bahia. Isso, como a deputada falou, o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso compassivo do canabidiol, um dos 80 derivados, né, da cannabis, para crianças e adolescentes portadores de epilepsia refratária, né? A regra detalha que os critérios para o emprego com fins terapêuticos no país veda a prescrição para outros fins e segue a mesma normatização da determinação da Anvisa. Doutor, quais são os benefícios que podem ser observados por essas crianças? E outra coisa, pode-se falar de uma possibilidade de cura de doença através do uso do canabidiol ou apenas o tratamento ele é melhorado? Olha, na verdade, o que é que se faz atualmente? Nós temos 2 pontos. Agora nós estamos numa fase onde você vai ser colocado ao paciente com epilepsia de difícil controle, que usa, quando a gente chama pacientes epilépticos de difícil controle, é aquele que usa mais de 4 drogas e não está controlando suas crises. Nós não, digamos, cientificamente, não podemos retirar essas drogas. Nós acrescentamos o cannabis. E aos poucos você vai trabalhando, nós vamos trabalhando no sentido de tirar uma ou outra substância. Isso a gente já está fazendo há uns 4 ou 5 anos e com bons resultados. E tem alguns pacientes que ficam só usando a cannabis. Já tem poucos pacientes que estão usando porque nós não temos a regularidade. Só naqueles que têm um certo poder aquisitivo, que usam
a medicação custo, ou né? pelo custo. E isso é um pouco difícil porque você vê da coisa do ser humano. Muitas vezes você tem uma doença, você foi curado, você foi melhorado, mas quando eu procuro você para fazer um depoimento, você não atrás de mentira e dessa, mentira e daquela, não pode ser assim. Mais uma vez o preconceito pairando. Pairando, sobre- porque nós temos isso desde a era Bush, e foi a era Bush americana que jogou dentro do Brasil essa coisa horrorosa, que ele queria produzir o nylon. Quem é que não conhece a camisa Volta ao Mundo, não é isso? Produzindo o nylon para o mundo e pegando o cânion que fazia o grande linho, essas coisas todas, os mastros de navio, tinha toda essa, além de produzir a substância. E é uma coisa, como você abriu o seu programa dizendo, é uma coisa milenar. Então nós temos diante de uma perspectiva de tratamento, ou seja, de uma substância da qual nós temos um prazo curto, de 3 a 5 anos, os benzodiazepínicos vão sumir do mercado. Porque se você tiver um transtorno de ansiedade, você usa tranquilamente. Aí você precisa de uma substância, usa 3, 6 meses, o paciente volta a se integrar normalmente. E uma coisa importante nisso tudo, que é uma substância barata, você pode produzir a custo barato, sem efeito colateral. E eficaz. Essa era a outra pergunta. Então Efeito você colateral. para ter drogas na medicina que tenha esse tripé, é muito difícil isso. É raro. E você tem uma substância que vai lhe dar, com certeza. Hoje nós usamos em determinadas doenças que já foram para a fase das substâncias pesadas, como a gente chama normalmente, e os pacientes estão controlados. E não é dose exagerada não, são 15 gotas, 20 gotas da substância. Isso a gente trabalha todo dia. Chega ao ponto das pessoas, quer dizer, o preconceito é tão grande que tem pacientes como doentes de Parkinson, mesmo tem um de Parkinson que é lendário, ele levou com o frasquinho 2 meses dentro de casa sem poder usar um remédio. Aí quando chegou lá foi me levar o negócio, doutor, eu já recebi, eu digo, traga esse remédio para cá. Quando ele trouxe a medicação, eu abri a porta e botei na mão os 2 pingos e lambi aqui, digo, você está tendo dúvida? E ele, não, senhor, não, eu digo, isso aqui é remédio. Remédio, Isso não é como tem se eu tomasse um problema. xarope. E aí mostra, esse hoje, se você olhar, ele tinha Parkinson, já usava 4 drogas, ele está solto, usando só 2 drogas. Então, Em quanto você tempo, vê o doutor, avanço. pra gente ter um... Esse aí, ele em 30 dias. Nossa, então é um resultado rápido. Não, é imediato. A epilepsia de 3 a 5 dias, você controla as crises. Fantástico. Então, você tem uma coisa que, quem não acredita, eu recebo, né, 1 nem 2 colegas meus de turma, e nós ficamos ali ensinando. Eu digo, vou ganhar tempo, eu vou lhe tomar um tempo. Eu digo, não, eu vou lhe explicar. Para você ter o receita, você tirar esse mito. Nós fomos fazer uma conferência, só abrindo um parênteses, o ano passado, em outubro, para todos os médicos do Detran do estado da Bahia, Alagoas e Sergipe. Eu tinha 40 minutos, eu comecei 2 horas e o colega disse, André, eu vou me embora porque terminamos 6 horas da noite. Falei de tudo, eu projetei uma média de uns 300 slides, explicando essa coisa, mostrando o erro que existe. Então nós temos uma situação importante e que a universidade, agora mesmo recentemente eu fui dar uma aula na psicologia, quando eu cheguei lá, eu disse, não vamos ter aula de epilepsia não, nós queremos que o senhor fale sobre maconha, senão a gente não vai assistir a aula. Então eu sentei calmamente, botei a turma e começamos a discutir como nós estamos discutindo aqui, informando. É assim que você faz a transformação. Eu acredito, eu sou das pessoas, quer dizer, eu nasci professor e vou morrer professor, mas que eu acredito na força da palavra. Não sou Freud, mas eu acredito nessa força. Você passar de indivíduo para indivíduo, mostrando uma coisa importante. Nós estamos diante de uma substância importante. E lembrar que a modificação genética, a planta modificada geneticamente, o caule é THC, a flor e a folha é CDB. Então o indivíduo já vai extrair ali sabendo o que ele vai procurar. E não tem essa história de dizer que o THC faz isso, CBD não, é 1 para 1. O último trabalho agora na Holanda sobre os receptores mostrou isso, que você tem que ter a estabilização do fator imunológico, com fator inflamatório e a parte do sistema nervoso. Então, com isso, você faz a modulação. Você hoje modula a memória,
você hoje modula os casos de ansiedade, você controla o sono. Quer dizer, uma coisa desse nível a gente não pode. Então nós estamos aqui, eu estarei aqui milhões de vezes, deputado. Você sabe que eu sou insistente defendendo isso. Para isso é que vocês me pagam. Vocês me pagam como? Eu sou um professor universitário e eu recebo do governo e eu tenho que cumprir essa obrigação. Você sabe que nós somos velhos conhecidos das guerras políticas, de uma situação importante, mas nós temos que ter essa ação. Eu acho que o cannabis é realidade, não tem saída. Isso é uma coisa que a gente sabe disso, entendeu? Não é procurando, quer dizer, um simples receituários que você faz, dá um resumo e o CID, que é o código da doença, você manda aviar a medicação. Então, é uma medicação barata e você vai ter o efeito. Não tenha nenhum medo, não existe medo de você. Se você tiver dificuldade em experimentar, você vai lá no consultório, vai lá na fundação, em todos os níveis, não existe bloqueio, nada disso. Nós temos um ambulatório só de uso de cannabis, está funcionando aos sábados e juntamente com a associação para poder a gente cadastrar as pessoas para uso, né? Olha, super interessante. Só que você vai ver o seguinte, o cadastramento depois da audiência pública, nós hoje cadastramos quase 60 pacientes. Fora a quantidade que nós temos lá de pessoas que precisam tomar o remédio. Que é uma e aí coisa... o remédio é dado gratuitamente? Depois que não, o remédio nós estamos lutando para isso. Essa é a nossa luta, para que o governo e a justiça libere. Se a justiça liberar isso, nós vamos poder fornecer a substância. Maravilha. Não saia daí. Ponto de vista, estamos falando hoje sobre o uso medicinal da maconha. Já voltamos. Estamos de volta com o Ponto de Vista. Hoje o nosso assunto aqui é o uso medicinal da cannabis, da maconha. Gente, olha só, um artigo Mães pela Cannabis Medicinal em um Brasil Aterrorizado entre Luzes e Fantasmas, escrito pelos pesquisadores Virgínia Martins, Margarete Santos e Mário Gadran, faz uma análise das mobilizações que estão ocorrendo para a liberação do uso da cannabis. Eles destacam as ações de mães de crianças portadoras de doenças neurológicas que assumiram o risco de responderem penalmente por tráfico internacional de drogas ao importar o extrato da cannabis para o tratamento de epilepsia refratária. Deputada, a gente sabe que hoje já tem um tipo de importação, mas é naquele custo todo que a senhora já colocou, e temos um Estado que ainda está na inércia para tomar uma atitude proativa. Você acredita que quando acontece esse estado de inércia do Estado, pessoas de bem podem se colocar em situações de ilegalidade? Eu acho que sim, porque a gente se coloca na posição de uma mãe que vê seu filho com epilepsia, tendo 30, 40 crises, podendo ter uma parada respiratória, vendo medicina por evidência, vendo que dá resultado em casos de difícil controle. Eu, se fosse mãe, me colocaria no lugar. Mas a gente, como deputado, a gente precisa defender a legalidade, nós precisamos defender o Estado e a sua competência para que a gente torne esses casos cada vez mais raros. E é por isso que nós estamos aqui no Ponto de Vista. E é por isso que um professor renomado como o professor Andrade faz essa defesa e nós, membro da Comissão de Saúde, membro da Comissão de Serviços Públicos e já dialogando com o secretário Fábio Vilas Boas e com os diversos segmentos, nós queremos mudar essa realidade. Porque o que a gente quer é acesso a canabidiol medicinal para as pessoas que têm doenças de difícil controle, entre as quais a epilepsia, o transtorno de espectro autista. E ele pode ser importado ou ele pode ser produzido. Na verdade, quando a gente reconhece as restrições orçamentárias, a gente oferece uma alternativa que é feita no mundo, que é essa de produzir, veja, uma produção controlada, uma produção... E outra coisa importante que a gente fale aqui, que tudo isso, ele requer primeiro uma prescrição médica, um relatório médico, exames médicos, laudos completos e relatórios. Então, o acesso à droga que está sendo dificultado pela legislação brasileira. Então, lógico que a gente não está aqui propondo nada, que ninguém burle a legislação. Enquanto deputada, eu tenho obrigação de defender a legalidade. Lógico. Mas enquanto deputada, que é médica e que é sensível também, a gente quer aliviar o sofrimento dessas pessoas. Como? Primeiro, barrando o tabu, quebrando o mito, os preconceitos.
do sistema judiciário, das pessoas da sociedade civil como um todo, que está desinformada, também do executivo, e trazendo essa informação, conseguir convencer que é possível a gente não só oferecer gratuitamente, como também ter uma produção a nível de Bahia, uma produção experimental com o apoio das universidades. Então, isso que a gente faz aqui. E muitas vezes quem é contrário fica com receio de que a liberação para uso medicinal estimule uma liberação do uso recreativo. Não tem, totalmente diferente. Não tem nada a ver. Como a gente disse, não tem efeito psicoativo. É para tratar casos de difícil controle, de pessoas que estão sofrendo, gente. Se as pessoas não se atentarem para isso, vão estar cometendo o pecado de não se solidarizar com o sofrimento alheio. E isso acho que é um princípio cristão até. Tem famílias que são católicas, famílias evangélicas, que às vezes encontraram dentro das próprias parentes familiares a restrição para o uso, mas que logo foram convencidos pelas próprias mães. Então, essa foi uma luta. Se a Anvisa está nesse patamar da possibilidade da legalidade de importação, foi uma luta de famílias desesperadas. De famílias que desesperadas. Mãe é mãe, né? Mãe faz e é lógico que também a gente não está advogando que uma família desesperada vá buscar qualquer tipo de tratamento não reconhecido. Como médicos, nós jamais advogaríamos isso. É um tratamento reconhecido, que tem evidências científicas comprovadas. Lógico, tem mais evidência para epilepsia? Sim. Tem mais evidência para transtorno? Sim. Tem outras que os artigos estão sendo feitos. Eu aqui na Bahia represento a Frente Parlamentar Interestadual em defesa do paciente com epilepsia, que essa é uma luta do paciente com epilepsia, assim como é do transtorno de autismo. Andrade não falou, mas o autismo é uma doença que pode gerar, por exemplo, uma agressividade, uma falta de interação social, que se você ver depoimentos de mães e ver como há uma melhora com o uso das gotinhas, as gotas, é lógico, a gente tem um problema da dose, a dose para ser estabelecida é caso a caso, cada médico neurologista, cada médico psiquiatra, ele tem que avaliar aquele paciente, aquele paciente, não é uma coisa rigorosa. Mas se você olha os casos, Michele, da melhoria de passar a comer, de passar a interagir socialmente, de diminuir a agressividade, você chora. A nossa audiência teve depoimentos de mães de microcéfalos com crises convulsivas, mães de autistas, mães de pessoas com esclerose múltipla. Não é possível não se sensibilizar a isso. E quando a gente enfrenta o preconceito, quebrando através da informação, através do seu programa, não pense que é fácil, porque nós também enfrentamos... Acabam sofrendo o preconceito. Deputada, a senhora está defendendo maconha e a gente tem que ter a coragem de defender aquilo que a gente acredita, aquilo que está dentro da legalidade e aquilo que alivia sofrimento. Essa é uma missão, não só como deputada, como mulher. Infelizmente não sou mãe, mas se fosse e tivesse nessa situação um filho meu, estaria defendendo. E ter pessoas como Andrade. O professor Andrade é um neurologista renomado, reconhecido, nacional e internacionalmente. Então, só para dizer que isso é muito sério, esse assunto. É um assunto delicado para as famílias que têm pacientes nessa situação de difícil controle. E a gente agradece muito que o ponto de vista coloca esses temas que são desafios para todos nós. A gente tem certeza que passo a passo a gente vai quebrando esses tabus. Uma esclarecida. Pelo menos abrir a mente, né? É o que a gente sempre fala no início do programa, claro, né? Expanda seu conhecimento e desenvolva seu ponto de vista. Exatamente, porque existe essa linha tênue entre o que é legal, o que é ilegal. Nós estamos defendendo aquilo que é possível e que é legal e a gente sensibilizando o poder público. Secretário Fábio Vilas Boas, nós fizemos um grupo técnico que vai ser recebido agora e nós vamos ver como é que a gente pode estabelecer esses convênios para baratear esse custo. Para finalizar, como o Andrade falou, hoje a Canab, que é a associação de pessoas que querem fazer uso medicinal do canabidiol, tinha 400 pessoas. Na audiência, várias pessoas se credenciaram e nós já temos, em menos de um mês e meio, 60 pessoas. Muito mais pessoas podem precisar do canabidiol medicinal e não têm acesso à importação cara de 2.000 ao mês. São essas pessoas que nós queremos defender aqui com o tratamento alternativo do canabidiol medicinal. Perfeito. Doutor, uma outra dúvida também que paira. Causa dependência o uso medicinal?
Não. Você tem um dado interessante que eu vou citar para vocês aqui. Uma mãe. Eu deixei justamente o autismo para o fim. Vocês sabem que um paciente autista, ele tem seus vários espectros, ou seja, ele vai da forma mais leve até a forma mais grave. É você ter um filho e esse filho não é sociável, ele não tem a situação afetiva com você. Você tá brincando com ele está aleatório ao mundo, embora seja um indivíduo inteligente, porque tem outras áreas que estão normais. Mas um dado mais interessante é uma paciente que entrava no meu consultório de joelho e ele do lado, minha mãe, beijando ela e suspendendo a mão, e ela chorando. E dizia, sabe o que é isso, doutor Andrade? Foi depois que ele está usando o cannabis. Então, para que prova mais fidedigna de que isso? E pessoas que têm crise, eu tenho vários pacientes. Quer dizer, os pacientes que a gente tem que observar é o seguinte, hoje o que se busca aqui é o uso medicinal. O mundo inteiro está ligado nisso aí. Na Inglaterra, nos Estados Unidos. Parecia quando eu cheguei no Congresso Brasileiro de Neurologia, que eu levei uma meta-análise, que era a publicação de todos os artigos até então, parecia que eu estava falando para leigos e no meio de neurologistas do Brasil, quase 6 mil neurologistas. Então, diante disso... Ou seja, além da sociedade de leigos, digamos assim, também a parte científica. A parte científica precisa ter conhecimento. Tem muita rejeição em relação a tudo isso. E quando aquilo foi apresentado e eu apresentei os posters, eles ficaram, rapaz, como é isso que pode ter, como é que pode cientificamente? Então, esses dados que nós estamos falando, depende de quê? De vontade de governo, de vontade da justiça, de vontade das pessoas, porque a população está esperançosa nisso. Não é um nem dois casos. Doutor Andrade, e hoje aqui em Salvador, uma família que está passando pela situação, o que ela faz? Ela procura a associação, ela consegue um atendimento? Consegue tranquilamente. Você vai procurar a associação, ela pode se cadastrar lá, ou ela pode procurar a Fundação de Neurologia. Nós temos lá um ambulatório dia de sábado, que é só de cannabis, e lá nós damos toda a orientação. Aqui em Salvador fica onde, para poder a pessoa... Fica lá na rua Deocleciano Barreto, número 10, Xame-Xame, e a associação fica na Rua das Dálias, ali na Pituba. Perfeito. Mas lá eles vão dar orientação mais jurídicas e acomodar o indivíduo, mostrar o que é isso. E no Brasil, nós já temos a Paraíba, que saiu na frente, devido à situação, toda uma estrutura que eles tinham em busca disso. Agora, estamos sabendo recentemente de Belo Horizonte, e nós temos a nossa, que nós estamos nessa luta aí. Aquele artigo que eu li mais cedo, gente, cita também o projeto Farmacannabis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também, que é um grupo de mães... É um grupo de estudos. É um grupo de estudos. E que ele também nessa luta para poder fazer a produção. Exatamente. E que é uma luta também que está aqui. E a gente tem que deixar uma coisa importante. É que é uma droga efetiva, barata, sem efeitos colaterais. Por que eu digo a você que sem efeitos colaterais? Porque não se conhecia cientificamente e o indivíduo usava o óleo da cannabis sativa, não usava da geneticamente modificada, e você não tinha um controle sobre o THC. E hoje você sabe que é uma molécula de um, uma molécula de outro, para você ter o efeito melhor, mais integrativo. Então, com isso, hoje nós temos certeza do que a gente está usando. Então, vamos acabar com esse preconceito, não dar de jeito nenhum efeito colateral de coisa nenhuma. Eu, no dia do nosso debate lá, no dia da nossa audiência pública, a gente sentiu que alguns grupos, alguma associação, que você vê, depois me procuram. Para que me procura depois? Eu aí digo que eu não gostaria de dizer, mas eu disse a ele, porque você diz que não tem atualização. Hoje você tem trabalhos publicados na área mesmo da oftalmologia, uma briga grande. Os glaucomas hoje, você trata mesmo. Exatamente. Você trata o glaucoma. Para baixar a pressão Para baixar a pressão intraocular, usando gotinhas, uma coisa simples, simples. Gente, é assunto, como o doutor mesmo falou, a gente ficaria 3, 4 horas aqui no programa, mas infelizmente chegou ao final. Só para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Qual é a expectativa para os próximos anos aqui? A senhora acredita, deputada, que vamos conseguir avançar na legislação para ter uma liberação do uso medicinal? Totalmente. Eu acredito que nós já avançamos mesmo nesses 2 meses.
não só pela quantidade de pacientes que tiveram acesso à informação de como se cadastrar na associação, como pacientes que tiveram acesso a novas consultas para que neurologistas e psiquiatras possam prescrever, como a médicos interessados em aprender, porque existe uma resistência que é natural de um médico, a gente ao não conhecer e precisa ser responsável pelo paciente, a gente precisa conhecer e estar tranquilo para prescrever. E eu acredito também que a gente está quebrando tabus. Nós já tivemos várias entrevistas, quero agradecer o ponto de vista e nós vamos, nesse grupo técnico, tentar sensibilizar. A Defensoria Pública quer fazer parte desse grupo técnico, o próprio CESAB, e nós vamos avançar sim. Veja que esse movimento está no país inteiro, você citou o Rio de Janeiro, Piauí, Belo Horizonte, nós temos a Paraíba, quer dizer, Minas, Paraíba, Rio de Janeiro, Piauí, e a gente quer colocar a Bahia à frente. E a universidade também já se predispôs a, junto com esse grupo, a gente tentar criar essa alternativa de tratamento aqui na Bahia, de forma a poder produzir essa cannabis sativa para uso medicinal, mas também a gente tem a prerrogativa de tentar, junto à CESAB, a importação pela CESAB para esses pacientes que têm vulnerabilidade social. Então, eu acho que nós estamos progredindo, nós vamos seguir com esse tema para quebrar o tabu e para ajudar essas famílias para isso. Inclusive, você veja, é um tema tão importante que eu faço uma revistinha semestral e a capa da minha revista, tamanho compromisso nosso, foi exatamente o canabidiol medicinal. Essa não é uma revista sobre isso, é uma revista sobre o nosso mandato, mas eu acho que o nosso mandato tem que estar associado a causas que sejam humanas, a causas que sejam ligadas à saúde e a causas que são desafiadoras, porque ninguém quer vencer preconceito. O nosso mandato tem essa missão, vencer os preconceitos em benefício de gente. É cuidar de gente que a gente está aqui. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, deputada. Doutor, que a legislação permita que a medicina ajude mais vidas? Sim, eu acho que tem. Isso é um fato importante. Assim como o canabidiol, você tem os monoclonais, são outros remédios que hoje a maioria dos cânceres são curados, entendeu? E a população pouco sabe disso, entendeu? Hoje, agora mesmo, está lançando uma medicação nova para dor de cabeça. Mas eu disse, olha, tem um pouquinho de paciência com essa medicação, porque a cannabis trata você numa boa, entendeu? Muito mais barato. Nós estamos diante, eu termino dizendo para vocês uma coisa importante. Vamos acreditar porque nós estamos trabalhando com uma coisa científica e num laboratório indoor. Eu não estou dizendo que vamos produzir um laboratório, não. Um laboratório de 90 metros quadrados, com 90 dias nós estamos produzindo óleo. Veja como a coisa está tecnicamente montada. E nós temos hoje o grupo, principalmente o grupo do Uruguai, que já veio aqui várias vezes comigo, nós temos essa relação muito boa de simpósio. O que é que acontece? Está lá preparado, disse, na hora que vocês montarem o laboratório, nós vamos doar a vocês, entendeu? São os grupos internacionais que querem fazer isso. Por que não aproveitar isso? Pois bem. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Deputada, muito obrigada. Obrigada, Michele. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo Ponto de Vista.